A Assembleia retoma a mobilização pela criação de um Tribunal Regional Federal para o Estado, o TRF da 6ª Região. Hoje, os processos originados em Minas são julgados junto com os casos de outros 12 estados e do Distrito Federal no Tribunal da 1ª Região em Brasília. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, veio participar do encontro que reuniu os 3 poderes estaduais. O ministro é autor do projeto que tramita na Câmara para a criação do TRF6. Ministro, muitíssimo obrigada pela sua presença no mundo político. É um prazer estar aqui falando com o povo de Minas Gerais. Presidente, o projeto está em regime de urgência, não é? O projeto que o senhor enviou para a Câmara, primeiro para a Câmara, está em regime de urgência lá. O senhor está otimista? Muito otimista. Segundo o relator, deputado Fábio Ramalho, e o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, ainda em fevereiro a Câmara deve votar e esperamos aprovar este projeto. Então está bem encaminhado. Fábio Ramalho, que faz parte da bancada mineira na Câmara. Aliás, a bancada mineira federal toda se uniu em torno desse projeto. E o presidente da Câmara, que tem muito poder, é um presidente muito empoderado. Ele que... Isso é uma garantia, presidente? É uma garantia. É o presidente da Câmara que põe o processo em pauta, que põe o processo legislativo em pauta. Então, o projeto de lei será posto em pauta pelo presidente da Câmara. E ele já nos garantiu que o fará neste mês de fevereiro. Qual que é as vantagens? Eu sei que essa é uma luta que não começou agora, né? Eu queria que o senhor dissesse das vantagens desse tribunal para Minas. O que faz diferença para o cidadão? Primeiro, não vamos pensar para Minas. O Tribunal Regional Federal da 6ª Região vai resolver um problema do Brasil. Nós temos um tribunal em Brasília, que é o TRF1, Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que jurisdiciona, como você já disse aqui, 13 estados e o Distrito Federal, portanto, 14 estados. Assoberbado. Onde um julgador, um desembargador, por vezes tem 40 mil processos, 30 mil processos. Demora 10 a 15 anos para julgar. Então, a morosidade compromete toda a jurisdição do TRF, que envolve Minas, Distrito Federal, Rondônia, Amazonas, Pará, Piauí, Maranhão e outros estados mais. Observe, todos estão prejudicados pelo volume de serviço que hoje compromete o desempenho do TRF1. Em termos populacionais, Minas Gerais tem um peso maior nesse comprometimento. Minas Gerais tem 40% do volume de trabalho do TRF1. Então, criando Minas, nós tiramos 40% do volume de trabalho do TRF1. E trazemos os processos para Belo Horizonte, onde deverá se instalar o TRF6, com 18 desembargadores, que poderão julgar esses processos com mais celeridade. Tanto é bom para Minas, como é muito bom para os demais estados remanescentes do TRF1. Um argumento é que não vai ter custo extra. Como é que isso é possível? O orçamento da Justiça Federal continua o mesmo. Vai se gastar a mesma coisa. Então, como é que vamos criar um tribunal sem custo? Não, o tribunal tem custo, não tem custo adicional. O que nós estamos fazendo? Mudando o tipo de gasto. Então, aqui, o dinheiro que era usado para pagar juiz federal de 1º grau será utilizado, agora serão extintas vagas, 24 vagas, que ensejarão a criação de 18 vagas de desembargadores. Portanto, nós redirecionamos o dinheiro que era para pagar juiz federal para pagar desembargadores e extinguimos essas vagas. Não adianta ter uma jurisdição de 1º grau grande, com muitos juízes, se os processos param 10, 12, 14, 15 anos no Tribunal de Apelação, no Tribunal Regional Federal. É preciso concatenar o 1º com o 2º grau para que a celeridade da justiça não continue comprometida como está. Agora, essa questão não é uma novidade. Há anos que se fala na necessidade desse tribunal. Por que só agora? Né? Que tipo de resistência há a esse desmembramento?
Eu diria que só agora, porque só agora um presidente tomou iniciativa. E, por acaso, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, que sou eu, de Minas Gerais, conhece profundamente a Justiça Federal. Fui corregedor da Justiça Federal. Hoje sou o presidente do Conselho da Justiça Federal. Portanto, eu sou o comandante da Justiça Federal. Ninguém mais do que um homem que foi corregedor e hoje é presidente, para conhecer os problemas da Justiça Federal, em especial o problema da primeira região. Tem vontade política aí? É a vontade política, ou melhor, eu acho que agora surgiu, não é uma vontade só política, surgiu uma coragem, uma determinação para resolver um problema que está crônico em Minas Agora, Gerais. o Supremo deu o ok no meio do ano passado, não é isso? Não, isso não depende isso não do tem, Supremo. Não passa pelo Supremo? A iniciativa é do Conselho da Justiça Federal, que depois de aprovado, submete à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que também aprovou, remetemos o processo então direto. foi no Superior Tribunal de Justiça que houve essa decisão final, essa quiescência da Justiça. Agora, não existe nenhum tipo de pressão para que isso não ocorra, porque a gente sabe que poder e orçamento são coisas que, às vezes, fazem concentrar, enfim, os interesses em determinados tribunais. É o caso do TRF1. Eles têm interesse que seja mantido? Quer dizer, há forças que querem manter isso? A situação do TRF1 é tão crítica, o volume de trabalho é tão grande, a morosidade é tão grande, a ineficiência é tão visível que não há espaço para resistência. Não há quem conteste. Nem pelo poder e o orçamento. Nem pelo poder, nem o orçamento. O fato de estarmos num momento difícil, de dificuldade econômica do Brasil, nos leva a ser criativos. E o que é ser criativo para a criação do Tribunal Regional de Minas Gerais? É você criá-lo sem aumentar o custo global da Justiça Federal. Nós estamos redistribuindo, nós estamos priorizando gastos. Por exemplo, esse tribunal surge um tribunal todo informatizado, com secretarias unificadas, em vez de ter uma secretaria para cada turma, uma secretaria global. Ele traz novos princípios de gestão, ele surge com novos processos de trabalho, ele surge com uma nova filosofia, onde, por exemplo, terão carros de representação, o presidente, o vice, o corregedor, os demais não terão, se valerão de um transporte coletivo. Carros de serviço, nós estamos no STJ com a mudança da frota de 2013, os veículos que lá serão descartados serão destinados para o TRF1. Ou seja, é hora de sermos criativos, engenhosos diante da dificuldade. A dificuldade não pode gerar uma situação, uma situação de inércia para os gestores, mas pelo contrário, de desafio. E nós topamos esse desafio. Agora, um tribunal só de Minas vai agilizar muito os processos, não é? Que são da alçada federal. Muitas vezes, quem está sendo processado é a União, são os bancos públicos, são órgãos como o INSS. Tornar esses processos mais ágeis pode não ser do interesse, por exemplo, da União. Não pode ter pressão lá no Congresso para que esse tribunal não saia? Não. Primeiro, nós precisamos entender. A Constituição é que regula o Estado, limita até a força do Estado. A Constituição garante um acesso universal à justiça e uma duração razoável do processo. É dever de todo gestor, todo administrador público, trabalhar para que esses princípios constitucionais sejam concretizados. Não podemos confundir governo com Estado. O interesse do Estado é de uma justiça rápida, de uma justiça eficaz. Se outrora algum governo, por dificuldade econômica, tentam contrariar esse princípio da Constituição que se dirige ao Estado, o faz ao arrepio da lei. E nós não podemos avalizar esse tipo de conduta. Doravante, o Estado tem que se melhor comportar, o Estado tem que ser mais cuidadoso para não gerar o que tem gerado ao longo desses anos, uma quantidade enorme de conflitos. Não há país no mundo onde o Estado litiga tanto como no Brasil.
Mas é certo que essa eficácia que o senhor estava, essa eficiência e eficácia que o tribunal vai gerar, certamente, então, vai acelerar esses processos que ficam aí anos, décadas, podemos falar em décadas? Podemos. Isso não é bom para o jurisdicionado? Certamente. O Estado não existe para organizar e realizar os direitos do cidadão? O que nós temos que entender é que a justiça é um bem necessário. E como bem necessário, tem que ter também prioridade, como tem a segurança, como tem a educação. Nós não podemos viver num estado de injustiça, onde os direitos fundamentais não são realizados, não são respeitados. Isso não é democracia. Quanto mais ou menos, só para quantificar, para a gente ter noção, mesmo que não seja absolutamente preciso, quanto tempo leva um processo que é originado em Minas Gerais e que vai lá para o TRF1, e que tempo levaria com a criação do tribunal? Hoje ele dura de 7 a 15 anos. Ele pode passar a durar 3 anos. Que é um tempo ainda longo. É um tempo ainda longo. Com o passar dos anos, nós precisamos aprimorar mais ainda para que o processo se resolva no máximo em 1 ano na Justiça de primeiro grau e no máximo 6 meses nos tribunais. Esse é o desejável de justiça. E o que seria necessário para isso, presidente? Bom, primeiro nós precisamos resolver esse problema de estoque de processos que temos. Depois de resolvido o estoque, nós precisamos melhorar as normas procedimentais, o sistema recursal. O que é esse estoque hoje? Esse estoque hoje no Brasil total, para você ter uma noção, é em torno de 150 milhões de processos. Que loucura. E no TRF1, você sabe? No TRF1 nós temos um volume de mais de 10 milhões. E só de Minas? Só de Minas em torno de 40%, 4 milhões. Puxa vida, então tem um bocado de serviço. Tem muito serviço, mas aí estou considerando primeiro grau. Então o senhor está tranquilo sobre a tramitação, o senhor espera a votação, então até o final, mesmo contando com o carnaval? Eu estou confiante. Confiante. Eu tenho a palavra do presidente da Câmara e do relator que votaremos esse processo na Câmara, esse projeto de lei na Câmara, no mês de fevereiro. Antes do carnaval, depois do carnaval? Tanto será durante o mês de fevereiro. Até o fim de fevereiro, vamos saber então. E a perspectiva de aprovação? É muito grande. É muito grande. Há um compromisso dos líderes dos partidos. Tanto é que os líderes votaram pela tramitação do projeto de lei em regime de urgência. Não está passando pelas comissões. Sim, é verdade. Está aqui em regime de urgência. Foi a primeira coisa que nós falamos. Então, boa sorte para nós, né? Para Minas Gerais vai ser uma beleza? Não é só para Minas, é para todos os jurisdicionados. Todos os estados envolvidos. Quem vai ganhar é o cidadão de Brasília, o cidadão de Roraima, o cidadão do Amazonas, o cidadão do Pará, do Mato Grosso, do Piauí, do Maranhão. Todos esses, com a saída do volume de processos que vem para Minas, vai permitir que os processos tramitem mais rápido lá no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Enfim, o Brasil ganha, porque a justiça ganha. O senhor falou na Câmara, o Senado também é uma questão bem resolvida? O senhor já teve contato? O senador Anastasia, o senador Rodrigo Pacheco, Zé Camparo, já negociaram e tem um compromisso do presidente Davi Alcolumbre de votar rapidamente. Muito bem. Presidente, ministro João Otávio Noronha, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no Mundo Político, por essa conversa. É um prazer enorme. E pela visita. Um prazer enorme visitar a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, estar com os meus conterrâneos mineiros e estar aqui falando com o povo de Minas. Obrigada outra vez. Disponha. Conversei com o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio Noronha, ele que está em Belo Horizonte, que veio à Assembleia para participar de um evento, que é um evento de mobilização que reuniu aqui os poderes do Estado, e a presença do ministro é porque partiu dele, ele é o autor e então grande interessado na criação do Tribunal Regional Federal
6, que é o tribunal que vai atender Minas Gerais. Existe um projeto que está na Câmara dos Deputados, esse projeto está em regime de urgência e aprovado esse projeto, esse tribunal, então, tem condição de ser aprovado e desmembrado do tribunal que hoje, o Tribunal Federal, que hoje cuida em Brasília dos processos de Minas Gerais, que, segundo o ministro, são 4 milhões de processos hoje na Justiça. O Mundo Político fica por aqui. Se você quiser rever a entrevista, é só acessar o nosso site ou o YouTube. E para falar conosco, e-mail ou Twitter. Obrigada por nos acompanhar. Até o próximo programa.